Sejam todos bem-vindos à nossa coletiva de imprensa que marca a abertura da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, 2021. Nós acolhemos nosso bispo Dom José, bispo diocesano de Caxias do Sul, padre Paulo César Nodari, coordenador de pastoral, o reverendo Paulo Roberto da Costa Duarte, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e a pastora Paula Negli, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Também acolho os demais presentes, leigos, leigas, colegas padres, e os que nos acompanham também através da página da Diocese no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para o padre Paulo César Nodari, que fará neste momento uma breve apresentação da campanha da fraternidade deste ano. Hoje iniciamos o tempo da Quaresma 2021. Trata-se de um tempo de conversão. Não esperemos mais e não deixemos passar mais esta oportunidade. Procuremos nos converter sempre mais para o caminho e a vida de Jesus Cristo. O tempo da Quaresma é tempo de 3 gestos principais: a oração, jejum e caridade. É o chamado para que sejamos de fato livres, fiéis e comprometidos com o reino de Deus. Nesta manhã estamos aqui em sintonia com os nossos irmãos e irmãs dos meios de comunicação social, sempre tão importantes, e hoje muito particularmente de uma importância e missão imprescindíveis. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo trabalho e pela oportunidade de chegarmos e alcançarmos a casa de muitas famílias e de muitas pessoas. Para este momento solene de abertura da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, temos a satisfação, como o Padre Elton nos lembrou, de contarmos com a presença de Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, e neste ato, representante oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Nos dá também a grande alegria o reverendo Paulo Roberto da Costa Duarte, representante da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da pastora Paula Negli, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E embora não esteja presente, estávamos eu e o Padre Vinícius, que também é o representante do ecumenismo do nosso presbitério, não está presente fisicamente, mas gostaríamos de comunicar a comunhão espiritual do pastor Edson Ramos Leal Júnior, representante da Primeira Igreja Batista de Bento Gonçalves. Pastor Edson não está aqui presente, ele está em casa, porque está em período de recuperação de sua saúde. Mas nos disse estar em comunhão desde sua casa. Agradecemos a Deus pela presença da pastora Paula, do reverendo Paulo e do nosso bispo Dom José, e também pela comunhão espiritual do pastor Edson. Para breve esclarecimento, é importante lembrar nesta campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 que as igrejas que participaram da organização do texto base e participam desta campanha são as seguintes: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Sírian Ortodoxa de Antioquia, Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Betesda. Além dessas igrejas, participa desta campanha da Fraternidade 2021 o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. As igrejas acima elencadas participam do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Por fim, eu gostaria de lembrar brevemente que desde 1964, a Igreja Católica, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no tempo da Quaresma, propõe um tema para a reflexão, tomando a sério alguma temática que precisa ser chamada para o debate, reflexão e para a ação solidária.
Temos uma longa história e, se quisermos, podemos dizer, uma longa tradição de debates, reflexões sobre temas que envolvem questões não só religiosas, mas também sociais, culturais, econômicas, ambientais, políticas, ecumênicas. Trata-se de um tempo de muita reflexão, diálogo e compromissos solidários. Neste ano de 2021, a campanha da Fraternidade Ecumênica tem como tema, como está exposto na tela, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E como lema, Cristo é a nossa Páscoa. Do que era dividido, fez uma unidade. Que belo esforço das nossas igrejas participantes do CONIC. Desde os anos de 1980, o projeto de uma campanha de fraternidade ecumênica era sonhada, sendo alcançada em 2000. Desde então, normalmente de 5 em 5 anos, faz-se a campanha da fraternidade ecumênica. Em 2000, a campanha tinha como clamor dignidade humana e paz, e por um milênio sem exclusões. Em 2005, tinha-se como clamor solidariedade e paz, felizes os que promovem a paz. Em 2010, como clamor economia e vida, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em 2016, em comunhão com a Miserior da Alemanha, o clamor era casa comum, nossa responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Agora, em 2021, tem-se este clamor para o diálogo. Deus foi quem primeiro dialogou com a humanidade. Não deixemos por isso de dialogar com Deus, não tenhamos medo do diálogo, mas para tanto precisamos lembrar, quem quer amar e dialogar com Deus, a quem não vê, não pode esquecer e deixar de dialogar com os irmãos e irmãs a quem vê. Que esta campanha da fraternidade ecumênica seja muito profícua e traga muitos frutos de diálogo, paz e solidariedade. E passo agora a palavra a Dom José, nosso bispo, depois nos falará a pastora Paula e em seguida o reverendo Paulo. Saúdo a pastora Paula Negali, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o reverendo Paulo Roberto Costa Duarte, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e trago presente também o pastor Edson Ramos Leal Júnior, da Primeira Igreja Batista de Bento Gonçalves, que não pôde se fazer presente. Saúdo o Padre Paulo César Nodari, coordenador de pastoral da nossa diocese, o Padre Vinícius Cabelon, referencial do ecumenismo na diocese, o Padre Elton Marcelo Aristides, assessor de comunicação da diocese, através dele saúdo todos os membros da comissão de comunicação e todos os que trabalham nos meios de comunicação social, TV, rádio, jornais, plataformas digitais, que estão fazendo a cobertura e o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Minhas saudações se estendem aos presentes e ao querido povo de Deus que nos acompanha a partir das realidades onde se encontra. Estamos vivendo um tempo marcado pela pandemia do Covid-19, que atingiu fortemente as famílias e a sociedade em geral, não só no Brasil, mas também a humanidade como um todo. Essa situação tem causado dor nas pessoas e famílias pelas perdas que sofreram. Perda de familiares, de amigos, perda do emprego e uma série de situações que praticamente atingiram a realidade de toda a nossa estrutura humana na sociedade. Do ponto de vista físico, emocional e também espiritual. Visto que o distanciamento social
rompeu a convivência humana, social, espiritual, familiar e comunitária. Em nosso país, com tristeza vemos crescer o ódio, em detrimento da busca e do fortalecimento de uma convivência pacífica e fraterna, que nos une como irmãos e irmãs residentes na casa comum. Nesse tempo de Quaresma, que iremos iniciar, ou estamos iniciando, convidamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus para que, à luz da Palavra de Deus, manifestada nas Sagradas Escrituras, possam reavivar a beleza e a força da fé no ressuscitado, na vida pessoal, familiar e nas comunidades de fé, tendo presente que a paz do ressuscitado, que nos une como irmãos e irmãs, a paz do ressuscitado nos une como irmãos e irmãs, filhos e filhas, amados de Deus. A campanha da fraternidade é uma oportunidade que o Espírito Santo nos oferece para peregrinarmos para dentro do nosso coração e nos colocarmos em diálogo com o Cristo Jesus, como fizeram os discípulos de Emaús, que depois de percorrerem o caminho com o peregrino desconhecido, convidaram-no para pernoitar com eles. Ficai conosco, fica conosco, pediram eles ao desconhecido. E ao redor da mesa, quando ele partiu o pão e o abençoou, eles reconheceram que aquele que peregrinava com eles, na verdade, era o Cristo Jesus. Com eles aprendemos que o diálogo com o Cristo Jesus, que muitas vezes nos fala no silêncio, na escuta, na ação e missão, abre o nosso coração para acolher quem não conhecemos, mas caminha ao nosso lado. A Quaresma é um tempo de penitência, marcado pelo jejum, pela oração, pela caridade e solidariedade, tendo presente a nossa preparação para a celebração da Páscoa do Senhor Jesus. Mas é também um tempo com forte apelo à conversão. Nela somos convidados a colocarmos a realidade da nossa vida diante dos olhos de Deus e da sua misericórdia. À luz da palavra de Deus, queremos percorrer um caminho quaresmal como povo de Deus que está em peregrinação para a casa do Pai, às vezes ferido e machucado, mas sem fechar os olhos e o coração para não ver as chagas e nem sentir o clamor dos que padecem pela dura realidade de exclusão a que estão relegados. Como cristãos, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, acreditamos no diálogo, que nos une para construirmos pontes que favoreçam a paz e o cuidado daqueles e daquelas que clamam por compaixão. Ao invés de gastarmos energias para erguermos muros, para proteger o egoísmo e a indiferença, que nos corroem interiormente, humanamente e espiritualmente, e nos tornam cegos diante da dor que toca a realidade de vida dos irmãos e irmãs. Precisamos nos abrir ao diálogo para podermos compreender a dor que atinge e aflige também quem está ao nosso lado, nas famílias, no mundo do trabalho, nas comunidades de fé, na política e nas várias realidades da nossa sociedade. A nossa fé no ressuscitado nos reúne nesta quinta campanha da Fraternidade Ecumênica para manifestarmos o nosso compromisso de trabalharmos juntos, para construirmos uma sociedade fraterna, aberta ao diálogo, comprometida com a vida dom de Deus em todas as realidades, porque compreendemos que em cada ser humano está presente o amor de Deus,
nosso Pai Criador, e por nós o seu Filho Jesus, nosso Redentor, derramou o seu sangue na cruz. O tempo da Quaresma é propício para ouvirmos a voz do Senhor que fala ao nosso coração com o amor de um pai que ama seus filhos e filhas e sofre vendo-os sofrer pela falta de amor. Daquele amor humano e divino que não tem medo de romper a barreira do egoísmo e da indiferença para fazer-se próximo dos outros, dos feridos, fisicamente, socialmente ou espiritualmente. A nossa referência para a missão e ação é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o enviado do Pai, para redimir a humanidade. Ele manifesta amor e compaixão por aqueles que o procuram ou clamam por compaixão, mesmo estando à margem do caminho. Que o Espírito Santo, santificador, nos conduza nesta peregrinação quaresmal, para podermos celebrar a Páscoa do Senhor Jesus, renovados espiritualmente e humanamente, pelo amor e a misericórdia do Pai. Agradeço a presença e a participação da pastora Paula, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, do reverendo Paulo Roberto Costa Duarte, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, dos meios de comunicação, que nos ajudam a divulgar a palavra de Deus, a campanha da fraternidade e a nossa missão na realidade em que vivemos. Deus seja louvado. Me alegro em estar aqui nesta manhã e poder compartilhar desta mesa, sinalizando um compromisso fraterno neste amor e nesta caminhada de diálogo que nos abraça há tantos anos. É muito especial vermos que isso é possível nesta manhã e assim também nós damos o nosso testemunho público e o nosso compromisso, enquanto irmãos e irmãs, enquanto ministros ordenados destas igrejas, que trabalham, que propagam o Evangelho, embora sabemos que o Brasil é um país marcado pela violência, que possui uma longa história de muito sofrimento, de perseguição a todos os povos da terra, as pessoas negras, escravizadas, homens, mulheres, em especial os mais pobres. A opressão de gênero, a perseguição à juventude negra, a humilhação a que são sujeitas as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, pessoas idosas com deficiência, chegam a ser escandalosas nesses últimos anos. Vivemos muito distantes de um mundo, de um país e de uma realidade justa e democrática que abrace a todas as pessoas com seus direitos de vida e vida digna, assim como nós aprendemos da palavra e do exemplo de Jesus Cristo. E é nesse contexto histórico marcado por tanto sofrimento, é que há muitos anos caminhamos enquanto igrejas cristãs envolvidas nesse testemunho do Evangelho dentro da caminhada ecumênica que muitos homens e mulheres já nos precederam. E hoje, mais uma vez, reafirmamos enquanto igrejas o nosso compromisso fraterno com o diálogo, que respeita, que ama, que cuida e que se solidariza com aqueles que menos têm e que menos podem e que muitas vezes não têm o direito de fala como nós nesta manhã temos. Nesse momento em que o nosso país vive talvez um dos seus mais dramáticos momentos, o povo, a nossa nação é desafiada enquanto igreja que caminha e que tenta destruir ou desconstruir tantos muros que nos separam, ao invés de construirmos muitas vezes e reafirmarmos esse nosso compromisso na caminhada. Buscamos nós, homens e mulheres, de diferentes cores e também confessionalidades, com respeito, partilhar do amor e da graça que é única, que vem de Deus para todos e todas. E nesta caminhada tentamos nós abrir as mentes e os corações em busca da paz e do mundo melhor para todos e todas nós, numa convivência respeitosa e justa,
onde nós poderemos talvez desfrutar da vida digna para todas as pessoas, indiferente da raça, do credo, do gênero ou da condição social. Me parece muitas vezes que quando falamos sobre esses temas, nos sentimos muito distantes daquilo que vivemos. Nesse momento, são muitas as pessoas que sofrem enlutadas ou adoecidas por essa pandemia, pelo vírus ou por tantas outras situações que não ficaram para trás em meio a tudo isso. Nosso povo precisa de água, de ar para respirar, de pão para se alimentar, de atenção, de cuidado, de sensibilidade, que vai muito além de somente o cuidado pessoal, mas também de saúde pública, para vencer essa pandemia. E é nesse meio que a mensagem da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que inicia pesaroso e sofrido, precisa ser ampliada, espalhada e compartilhada e jamais tirada do seu objetivo comum: propagarmos a paz, pois Jesus Cristo é a nossa paz, conforme o lema que temos em comum neste ano. Porque o que era dividido, Ele fez uma unidade. Nós somos participantes, propagadores, propagadoras. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano seja a luz da palavra, um farol, que indica os caminhos pelos quais nós, enquanto igrejas, ministros, ministras, pastores, reverendos, padres, todas as pessoas que creem em Deus e percebem a realidade em que vivemos, vendo, julgando à luz da palavra, que possamos nós agir e testemunhar. Justamente nesse tempo de Quaresma que iniciamos, nós recebemos esse convite de anunciar a vida, a graça da salvação, de renovar a esperança e de crer que uma nova realidade é possível e que nós, enquanto comunidades, podemos ter esse diálogo comum, fraterno, sensível, que há muito tempo nos reúne. E por isso nós reafirmamos a importância dessa caminhada conjunta, que costumo eu dizer lá em Farroupilha, junto ao Padre Paulo, que hoje conosco está, quando existe o respeito, o cuidado e o amor pela palavra, o ecumenismo simplesmente acontece. Que o desafio desta campanha seja para nós, pessoas cristãs, respeito, amor, sensibilidade e compromisso, pois é Deus que nos chama em Jesus Cristo para caminharmos enquanto irmãos e irmãs, membros de um só corpo, que cuida, que ampara e que olha para todas as partes, assim como Deus olha para cada um e cada uma de nós, na nossa humildade pecadora, mas mesmo assim Ele nos chama para perto. Jesus Cristo deu o seu testemunho e nós hoje testemunhamos também a sua palavra, o seu gesto, que possamos nós propagar simplesmente em nossas vidas, com as nossas palavras, os nossos gestos, a exemplo de Jesus, que não diferenciava ninguém, mas cujo amor e graça era propagado para todos e todas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em especial nos desafie, neste ano e nos próximos anos, que teremos a campanha da fraternidade em conjunto, e que este momento seja para nós também um alento e talvez a iniciativa de levarmos adiante o real motivo de estarmos aqui. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós esta manhã, com a Igreja de Cristo e a Igreja no Brasil, especialmente nesta campanha da fraternidade coordenada pelo CONIC. Que as nossas igrejas tenham o espírito animador e corajoso para enfrentar os dias difíceis nos quais vivemos. E fraternalmente quero agradecer a acolhida do Dom José Gislon na sua diocese, aqui em Caxias, as igrejas irmãs, a pastora Paula da SLB, o pastor da Igreja Batista, que agora não lembro, não tenho, Edson, né? Ao Padre Paulo, que nos coordena na mesa, o Padre Vinícius, nosso coordenador
do Grupo GESÉ, né? Grupo Ecumênico da Serra, a imprensa que está aqui divulgando este ato, né? Que é a imprensa falada, escrita, televisionada e as redes sociais presentes, e o povo de Deus que aqui se encontra e estão nos acompanhando. Penso que nesta quaresma, a campanha da Fraternidade Ecumênica vem nos trazer a lembrança, e que toda quarta-feira de cinza nós, como igreja, somos chamados à atenção, no qual em Gênesis 3,19 diz: lembra-te que eras pó, ao pó voltarás, converte teu coração e crê no Evangelho. Portanto, a quaresma, como sempre, mas nesta campanha da fraternidade, vem nos lembrar através da oração, do jejum, da caridade, que devemos exercer em conjunto, como irmãos e irmãs, ecumenicamente. Ser ecumênico é uma exigência do Evangelho, não é uma opção pessoal, é uma exigência. Por quê? Porque somos todos integrados, ou seja, somos água, somos terra, somos ar, somos fogo, somos um. Nessas palavras nós fizemos o retiro de carnaval com alguns líderes da igreja, e lembrando a partir de um vídeo essa manifestação da ancestralidade, né, dos povos, que foi lembrado pela pastora, os indígenas, os movimentos afro, e de resistência em nosso país, que são muitos nesses 500 anos, e que estão resistindo apesar das agressões e das dificuldades. E eu quero trazer aqui, para não repetir as palavras do bispo José e também da pastora Paula, que estão muito bem parados nesta campanha da fraternidade, lembrar aquilo que as igrejas ecumenicamente, em 90, na época de 90, decidiram como igreja no mundo todo a seguir os passos da missão, que em primeiro lugar é anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, ecumenicamente, juntos, naquilo que nos une. Também servir aos necessitados com alegria, estarmos unidos, isso que nos leva à unidade. Também educar para uma vida transformadora, as crianças, os jovens, as famílias, os idosos, transformar as estruturas sociais injustas da sociedade, no qual temos muito trabalho a realizar, e lutar pela integridade da criação. Mas a quaresma também nos apresenta, e a campanha da fraternidade, através do próximo domingo, não sei se as mesmas leituras que vão nos acompanhar, que lembra o batismo de Jesus. E logo em seguida ele vai ser impulsionado a ir para o deserto. Deserto não é o desejo de Deus que nós fiquemos lá, mas é uma passagem necessária para aprender a valorizar a vida. O deserto é o símbolo de onde falta água, falta a comida, as ameaças dos inimigos, calor, frio. Tudo isso pode nos levar à não vida. Então é uma passagem e também de aprendizado, onde Jesus sofreu as tentações e diz para nós hoje: eu também, as mesmas tentações de vocês eu tive e venci, vocês podem vencer. Primeira tentação daquele que vem dividir, do tentador: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus responde: não só de pão vive o homem, as pessoas. Ou seja, não podemos ficar somente nas coisas necessárias humanas, do alimento, mas também das coisas materiais. Isso é necessário, mas não podemos viver por isso. Não é o ter que nos faz seguidores e seguidoras de Deus, mas sim o ser. Ser discípulo e ser discípula de Jesus Cristo. Também quando vem a tentação, o tentador apresenta o poder e a glória religiosa, ele diz: só podemos adorar e servir a Deus. Então que nós possamos também firmemente assumir essa resposta de Jesus diante da glória religiosa, muitas vezes, que as pessoas buscam no dia a dia, onde os cristãos se tornam consumidores de religião, se tornam turistas nas nossas nas nossas igrejas e também nas expressões religiosas. Ou seja,
temos que ser seguidores, discípulos e discípulas, seguir o modelo de Jesus nesse caso. E também nós somos chamados a vencer a tentação do poder político. Se és filho de Deus, lança-te daqui. Né? O poder religioso também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nem somente as coisas materiais vão nos dar a felicidade, nem somente o poder religioso e nem somente o poder político, mas sim o serviço aqui e o trabalho em prol de uma nova sociedade. Portanto, a campanha da fraternidade vem nos fazer vencer os grandes pecados que o apóstolo Paulo falava, ou seja, o egoísmo, né, e o orgulho. Mas hoje, atualmente, com os pecados da atualidade, o culto ao individualismo e à superficialidade de vida. Somos chamados como igreja a alimentar nossas comunidades um novo jeito de ser igreja, aonde a fraternidade, a acolhida, a irmandade vai nos fazer pessoas melhores e diferentes. Ou seja, uns para os outros, melhores para os outros, não que os outros, mas também diferentes daquilo que busca o mundo do poder. Por isso, amados e amadas, a nossa caminhada tem sido através de caminharmos e aprendermos juntos e ser evangelizados como igreja também, como movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direito. Eu acho que o direito é uma coisa que devemos trabalhar e falar muito em nosso país, onde as pessoas estão perdendo o direito de viver com dignidade, com segurança, com educação, com saúde. Temos milhares e milhões de pessoas que estão perdendo a vida em todo o mundo. Aqui no Brasil tem sido dizimada muitas vidas e que poderia ser evitada. Também lembrando os movimentos de LGBTI+, os movimentos de agricultores, de trabalhadores, trabalhadoras, todas essas ações do movimento negro, devemos aprender muito com eles, das pastorais indígenas, com esse povo que tem a história desse país é que vai nos chamar a viver um mundo melhor e diferente. Então a campanha da fraternidade tem toda esta perspectiva que nos anima apesar da pandemia, e hoje estar aqui na presença de vocês, essa igreja que a gente está com muita saudade, a igreja do encontro, a igreja do abraço, a igreja da alegria, né, que a gente se vê, mas se conhece hoje somente pelos meios nas redes sociais. E eu quero aqui encerrar então trazendo a carta de nosso bispo, que estamos aqui não representando somente a paróquia da Virgem Maria em Caxias, e eu estou de parco interino, comecei esse ano, porque o ano passado eu assumi a paróquia do Redentor na Cidade Baixa, em Porto Alegre, vindo de Santa Catarina. A pastora está indo para Santa Catarina, e eu estou chegando aqui no Rio Grande do Sul novamente. Então o nosso bispo mandou uma mensagem para a mesa que está representada e também a vocês que estão aqui nos assistindo. Estimadas irmãs e irmãos, 17 de fevereiro de 2021, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai materno, e do Senhor Jesus Cristo. Expresso em nome da Diocese Meridional nossa alegria por estarmos abrindo esta 5ª edição da campanha ecumênica da Fraternidade em Caxias do Sul, com o desafio de vivenciar, não apenas durante esta quaresma, mas sempre a fraternidade e diálogo, como compromisso de amor, e permitir que a divina graça de nosso Senhor Jesus Cristo faça daquilo que está dividido uma unidade. Esta campanha vem sofrendo mais ataques do que qualquer outra antes realizada, como diz o pronunciamento da Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, recentemente publicado. Isso mostra que esta campanha se mostra urgente e necessária, pois vivemos uma realidade dominada pelo ódio, o desrespeito à dignidade humana, todas as formas de discriminação, a naturalização da desigualdade, violência e injustiça. Nossa paróquia da Virgem Maria em Caxias do Sul tem se colocado à disposição para participar, como antes fizemos no grupo ecumênico da Serra Gaúcha, na intereclesial das comunidades eclesiais de base, além das belíssimas experiências bilaterais com a Igreja Católica Romana e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da paróquia da Bênção Divina em São Francisco de Paula e Missão São Pedro em Canela.
Lamentavelmente, o uso do nome anglicana por igrejas que não pertencem à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil ou à Comunhão Anglicana tem provocado momentos desagradáveis e tristes. Por isso, esta é mais uma importante oportunidade de reafirmar o respeito mútuo e nossa consciência de mostrar a cultura da paz e do diálogo diante do fundamentalismo, do personalismo e do egoísmo que ferem intimamente nossas igrejas e contaminam toda a sociedade. Recebo através do reverendo Paulo Duarte, pároco interino em Caxias do Sul, nossa saudação solidária e compromisso ecumênico em Cristo Jesus e na confiança de que a Divina Ruá, Santo Espírito de Deus, nos guiará nesse desafio da fraternidade, diálogo e unidade em Cristo. Bispo Humberto Maesteg Gonçalves, Bispo diocesano, vice-presidente do CONIC do Rio Grande do Sul, referente para incidência pública, direitos humanos e combate ao racismo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Eu gostaria de concluir com o número 271 da Fratelli Tutti do Papa Francisco. As várias religiões, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância, como ensinaram os bispos da Índia. O objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais, em espírito de verdade e amor. Desde já o nosso agradecimento a todas as pessoas que se envolveram para que este momento fosse possível na nossa diocese, mas acima de tudo em toda a nossa pátria, no nosso país. E agora o Padre Elton, que é também o responsável pela comunicação na nossa diocese, um dos que faz parte da equipe da PASCOM, Pastoral da Comunicação, coordena o nosso trabalho. Obrigado. Nós vamos abrir para as perguntas também da imprensa que nos acompanha através da transmissão. Eu peço para quem estiver acompanhando e eventualmente enviar uma pergunta, também identifique o veículo que está representando. Para que a gente possa ter este tempo também das perguntas eventualmente serem enviadas, eu convido que a gente faça neste momento a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica, que está projetada aqui, rezando juntos também em comunhão. Deus da vida, da justiça, do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Da imprensa que está aqui, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Nós temos uma pergunta que chegou da Noelle Scur, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha. Ela pergunta: conforme portais nacionais, o texto base da campanha critica a negação da ciência durante a pandemia. A Diocese de Caxias também questiona esse atual comportamento da parte da sociedade? Se sim, como a Igreja pode auxiliar neste processo?
Eu penso que toda essa polêmica que está tendo na sociedade em relação à campanha da fraternidade é justamente a campanha, eu acho, que vem mostrar publicamente e assumir diante da sociedade o seu compromisso com a vida, o seu compromisso de amor, acima de tudo, com a obra criada por Deus. A ciência é sempre um fator, eu acho, que ajudou e ajuda a termos mais dignidade de vida. Porque a ciência é fruto de pesquisa e tudo mais, também faz parte do dom que Deus colocou no coração das pessoas ou na mente das pessoas. Creio que querer negar o avanço da ciência e tudo mais, acima de tudo, é participar ou excluir justamente aqueles que precisam da ciência, de todo o estudo que é feito através da ciência, para dar mais dignidade de vida às pessoas. E nos tornarmos mais conscientes do poder de Deus que age no mundo, no tempo e na história, né? ajudando a fazer com que a sociedade como um todo tenha um melhor, digamos, uma vida melhor e uma dignidade de vida melhor para todos. Diante da pandemia, o que percebemos que toda a caminhada do negacionismo, que foi tão exaltado em nosso país, só tem ajudado a termos mais mortes e menos cuidado da vida em tantos contextos. Então, como igreja, em nome do Evangelho, nós sempre seremos comprometidos com a vida do dom de Deus e com aquilo que vem de Deus. Antes de nós concluirmos, então, a nossa coletiva de imprensa, eu convido que também rezemos juntos, em sinal de unidade, de comunhão, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quero agradecer ao nosso bispo Dom José Gislon, ao padre Paulo Nodari, coordenador pastoral da nossa diocese, ao reverendo Paulo Roberto da Costa Duarte, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e a pastora Paula Negri, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Também agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui nesta coletiva e os que também estão nos acompanhando através da página da Diocese no Facebook.